Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse vídeo é oferecido pela Comic Boom, comic shop lá de São Paulo, mas que faz envios para o Brasil inteiro e tem um trabalho super bacana de desconto, de cuidado no envio, da relação com os clientes, enfim. E além disso tudo é apoiador aqui do canal, né? O link para a Comic Boom tá na descrição do vídeo, tá certo? Mas vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar de mais um quadrinho que, ao que parece, passou despercebido na Gibisfera. Dei uma olhada aí, não vi resenha, não vi comentários, e mais, é um ônibus. O pessoal gosta de falar de ônibus, né? Esse ônibus me parece que passou assim despercebido. Trata-se de Almanac Mister No Volume 2. Mas espera aí, Alessandro, isso é um ônibus? Ninguém está dizendo que isso é um ônibus, mas é um ônibus sim. Não tem o nome de ônibus, mas tem as características que a gente usa para definir um ônibus. Primeiro, tem uma quantidade grande de páginas. É uma edição da Bonelli, né? Assim, tipo, são quadrinhos da Bonelli que estão aqui, lançados no Brasil pela Editora 85, claro, né? Mas com 500 páginas, assim, tem 500 páginas, isso é coisa pra caramba, levando em conta que cada edição da Bonelli tende a ter 100 páginas, assim, ali em média, mas não é só isso. Esse quadrinho não tem só muita página, essa edição, ela tem ambição de completude. Como assim? Nessa edição estão publicadas todas as histórias do Mister No que saíram no Almanaco della Aventura, que é uma edição, é uma revista aí que o Mister No dividia com o Zagor e também com matérias sobre relacionadas a esse ambiente da cultura, não sei o que. Nunca li, as matérias não estão aqui, mas nunca vi uma edição italiana. Mas é uma revista que vinha com matérias e vinha sempre uma história de um personagem, ou do Zagor ou do Mister No. Todas as histórias do Mister No estão compiladas aqui e foram 5. Isso aqui a gente percebe o projeto da editora 85 com o personagem andando. A 85 ela pretende o quê? Lançar todas as histórias do Mister No que saíram fora da revista mensal. E aí nós temos lá a Mister No Speciale, que sai aqui no Brasil, no Mister No Especial. Temos a Max Mister No e temos o Almanaco della Aventura. A Max Mister No nós tivemos uma edição no primeiro, uma história que saiu no Max Mister No, inclusive é uma história soberba sobre a infância do Mister No, que saiu no primeiro volume do Almanac Mister No. Agora o segundo volume compila todas as do Almanac da Aventura, ou seja, a 85 fechou as histórias de uma das suas fontes, que é o Almanac da Aventura. Legal, o projeto segue firme e forte. Mas vamos lá, eu já disse aqui mais de uma vez que eu gosto do Mister No muito pela brasilidade das suas histórias. Grande parte das histórias do personagem é ambientada no Brasil. Ele vive no Brasil. E aqui nesse almanac nós temos uma história que tem essa cara de Brasil, que é essa primeira aqui, Capitão Vingança, que é escrita por ninguém menos que Mauro Bozelli e desenhada por ninguém menos que Fábio Tivitelli. Ou seja, não é à toa que ela é a história que eu mais gostei no volume. Cara, eu gosto muito tanto do Tivitelli quanto do Bozelli. Enfim, mas sobre o que essa história fala? Ela fala sobre uma tentativa de ressurgimento do cangaço na década de 1950. Temos um filho que quer vingar um pai que foi cangaceiro e cria um bando de cangaço. E a história ela tem suas reviravoltas. E é a mais brasileira das histórias desse volume. É a única escrita pelo Bozelli. 3 histórias das 5, né, são escritas pelo Mignaco e uma é escrita pelo Maziero. 3 histórias também envolvem o passado do Mister No na Segunda Guerra Mundial. O Mister No ele nasceu nos Estados Unidos, vai para o exército, combate na Segunda Guerra e ali pela década de 50 ele se muda para o Brasil. E tem histórias tanto ambientadas nesse momento do Brasil, várias histórias dele são assim, que não necessariamente ele vai estar no Brasil, mas são nesse momento cronológico, quanto há histórias também ambientadas no passado dele, isso na trajetória do personagem. Nesse volume nós temos muitas histórias do passado. A escrita pelo Maziero é intitulada Ardenas 1945. E é uma história que mostra os últimos dias do Mister No na Segunda Guerra Mundial. É uma história que tem no coração dela a relação entre pai e filho.
entre um oficial e o seu filho, que é sargento. E o oficial tem várias expectativas no filho e cobra demais o filho, e o filho não tem o desejo de ser soldado. E o Mr. No fica na companhia do filho, fica no grupo que esse sargento lidera. E aí, bom, a história segue bastante essa tensão entre pai e filho. Rei dos Papuas é uma história que também se passa na Segunda Guerra Mundial. Essa é escrita pelo Mignaco. E ela, em Rei dos Papuas, nós temos o Mr. No combatendo no Pacífico. Deixa eu mostrar. Antes de ir para a Europa, ele combate no Pacífico. E nós temos uma história que envolve uma tribo de nativos ali daquela região e com um líder branco, né? Com um líder branco. E, bom, é uma história de aventura, do Mr. No prisioneiro, tendo que fugir. E é uma história que é interessante, assim. É bem escrita, bem desenhada. Os desenhos dessa história são do Stefano e do Domenico De Vito. Tem uma coisa, né? Essa história ela é escrita pelo Mignaco em parceria com Guido Nolita. Guido Nolita é pseudônimo do Sérgio Bonelli. Vamos lá, tem outra que é a História de um Herói, essa daqui. Essa história é interessante. Ela mostra o quê, né? Vamos ver essa história em dois momentos. Um na Segunda Guerra Mundial e um no momento que o Mr. No já viveria no Brasil como piloto de aluguel. E é uma história que os recordatórios dela, eles são de um avião. É como se um avião falasse, assim. Nós vemos o ponto de vista do avião sobre uma história. Um avião criado no contexto do eixo na Segunda Guerra Mundial, apropriado pelos aliados, e que anos depois vai ser vendido por um homem, um bandido, que tem escravizado pessoas na América do Sul, que estava escravizando pessoas na América do Sul. E o Mr. No, ele vai lidar com esse avião nos dois contextos. A última história, sendo bem sincero, foi a que eu menos gostei. O título dela é Dreamland. Deixa eu mostrar para vocês. Foi a que eu menos curti. Ela é uma trama policial. Ela envolve um empresário do ramo do entretenimento, ela envolve um quadrinista que foi passado para trás, atentados num parque de diversão em construção. São várias ideias legais. Só que, ao meu ver, é uma história que ela foi, em termos da construção dela, ela fica aquém das anteriores. O roteiro também é do Mignaco. Só que assim, é uma história que fica aquém, mas naquele padrão Bonelli, né? Ainda assim, uma história redondinha. Vamos lá, deixa eu falar as equipes criativas, né? Capitão Vingança, que é a primeira, como eu disse, Bozelli e Tivitelli. A segunda, Guido Nolita e Mignaco, que é o Rei dos Papuas, com Stefano e Domenico De Vito nos desenhos, o Guido Nolita e o Luigi Mignaco no roteiro. História de um Herói, Mignaco no roteiro e Ferdinando Taccone nos desenhos. Ardenas 1945, Michele Maziero no roteiro e Roberto Diso no desenho. O Diso é um desenhista muito ligado ao Mr. No. E Dreamland é Luigi Mignaco no roteiro e Alessandro Bignamini nos desenhos. Só para dizer sobre a edição, muito bem cuidada, aquele padrão da editora 85 que eu sempre elogio aqui, chover no molhado, elogiar o trabalho dos caras, é realmente muito bom. E cara, é muito legal ler Mr. No, assim. Como eu disse, eu gosto mais das histórias brasileiras do Mr. No. Mas embora a história que eu mais tenha gostado do Mr. No não é uma brasileira, é o Almanac Mr. No número 1, que tem a infância dele. Aquela história é primorosa, das melhores histórias Bonelli que eu já li. Vou botar o link aqui na descrição, caso alguém tenha interesse em comprar também. É sensacional. Mas, assim, eu estava dizendo, eu gosto normalmente mais das histórias brasileiras, mas as histórias que estão aqui são legais. Como eu disse, a última me agradou menos. Mas ainda assim, um ônibus bem bacana e que vale a pena. Deixa eu encerrar então por aqui, já falei demais. Curte, comenta, compartilha. Não esquece de dar aquela moral pro canal. Lembra do link da Amazon. Esse mês é mês de Black Friday. Vou fazer alguma compra na Amazon. Não esquece de clicar no link, entrar lá pelo link antes de fazer a compra. Isso ajuda muito, muito o canal. É o que me permite manter isso aqui funcionando, fazer cada vez mais e melhores vídeos para você. Tem o link também da Panini XP, que é
um caminho da Panini de compra por WhatsApp. Enfim, tem Comic Boom, Panini XP e Amazon. Vou fazer alguma compra, lembra dos links do canal, caso queira dar uma força aqui pro trabalho que a gente desenvolve, tá certo? Enfim, valeu por ter assistido, paro por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.